Fluminense enfrenta o Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo o que você precisa saber sobre escalações, notícias e muito mais você vai saber no pré-jogo de hoje. Boa noite, torcida tricolor. Aqui quem fala é o J. Victor Produções. Hoje estamos aqui para mais um pré-jogo e vamos trazer algumas notícias também. Muito importante, né? Falar sobre o modelo de SAF que o Fluminense está procurando, sobre a reunião que teve ontem do Conselho Deliberativo do Fluminense, a procura, né? A falar sobre a SAF e alguns outros assuntos também. Mas antes da gente começar a fazer esse vídeo, né? Começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilhar com os amigos de vocês. E para quem caiu de paraquedas aqui, eu queria dizer que o canal Vitória Flu é um canal de conteúdo sobre o Fluminense e a gente faz diversos conteúdos no Maracanã. A gente faz conteúdos de entrevistas, conteúdos de lances dos jogos, reacts e muito mais. Então, para quem está chegando agora, eu queria pedir para se inscrever e ativar o sininho. E vamos pro vídeo, né? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a transmissão de ontem da reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense para falar a respeito da questão da SAF, que é uma questão que está sendo muito pautada aí sobre o Fluminense, que o Fluminense precisa de uma SAF faz tempo, não é de agora, e o clube está procurando, o Mário Bittencourt, né? Está procurando um modelo de SAF desde 2022 para a gente, mas só agora que isso está entrando a ser realizado, né, pelo Fluminense. Bom, uma coisa que eu achei legal, né, na minha opinião, foi a transmissão dessa reunião ontem, que, como a gente sabe, a diretoria do Fluminense ela não tem muita transparência com os torcedores, e a reunião sendo transmitida ontem, qualquer torcedor do Fluminense pôde ver, né, o que estava sendo transmitido, o que o Conselho Deliberativo queria falar, né, para os torcedores do Fluminense. E, bom, são muitas novidades, né, que a gente tem aí. E a primeira novidade dessas daí é que o Fluminense ainda não encontrou nenhum investidor. O Fluminense ainda não conseguiu achar no mercado nenhum investidor, porque também a forma como, o, como a diretoria do Fluminense procura, né, o investimento é uma forma difícil. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns modelos de SAF do Brasil, né? Alguns modelos de SAF do Brasil que podem até ser acrescentados pelo Fluminense. Os modelos de SAF, explicado, a SAF é o quê? A SAF é a Sociedade Anônima de Futebol, que permite que os clubes captem dinheiro com investidores, transformando o futebol como se fosse numa empresa separada. Separada do clube social, né? Por exemplo, o Fluminense, quando virar SAF, vai virar uma empresa. Então, acaba que vai dar dinheiro aos investidores de uma certa forma. Que a forma como o Fluminense procurava, a gente já vai falar. A forma de SAF como o Fluminense procurava. Mas cada clube pode montar o modelo de SAF que quiser. E a diferença é importante sobre eles. Primeiro, a gente tem um modelo de SAF com controle total do investidor. Como funciona? Vou explicar para vocês. O clube vende a maior parte da SAF, geralmente é 90%, ou pode ser até mais, para um investidor só, como o próprio Botafogo fez, né? Que vendeu 90%, né? Acredito eu, que para o John Textor, que é dono do Lyon da França também. E a forma de comprar jogadores, quem manda nas finanças do Botafogo é o John Textor. Então, o que acontece? Ele passa a ter controle total sobre futebol, contratação de técnico, jogador, decidir orçamento, tudo praticamente. O que o clube mantém? Geralmente só o clube social, no caso a sede, esportes olímpicos,
parte histórica, por exemplo, a parte do Museu do Botafogo, a história do Botafogo, sem o controle sobre o futebol profissional, porque quem vai ter o controle total sobre futebol, as contratações e o técnico, vai ser, no caso, esse único investidor. Eu vou citar alguns exemplos de alguns clubes aqui que tem esse modelo de SAF. Por exemplo, o Cruzeiro, que vendeu 90% da SAF para o Ronaldo Fenômeno, né? Foi presidente do Cruzeiro e também vendeu, é dono de 90% do Cruzeiro. A gente também tem o Vasco, né? Que vendeu 70% para aquela casa de cassino, 777 Partners, com a opção de chegar até 90%. Mas, como a gente sabe, o Vasco caiu num golpe. E, por conta disso, teve uma fala também acredito que foi do presidente, vice-presidente, do Conselho Deliberativo. O que é o Conselho Deliberativo? É como se fosse vereadores para decidir no Fluminense. Por exemplo, na política, a gente não tem os vereadores, os deputados. Então, nessa reunião que aconteceu ontem, é como se fosse a mesma coisa. Os vereadores foram lá, se juntaram, os vereadores do Fluminense. No caso, esses vereadores são quem? São normalmente os líderes das torcidas organizadas, né? Que acaba organizando a torcida e etc. Agora, a vantagem, né, desse modelo de SAF é a entrada rápida de capital e reestruturação completa. Como a gente sabe, no ano de 2024, o Botafogo aí conseguiu montar praticamente um time perfeito aí para conseguir ganhar alguns títulos, como o próprio Libertadores e até mesmo o próprio Brasileirão. Então, mas tudo isso foi com o dinheiro do John Textor. Ele pode ter tirado o dinheiro tanto de algumas empresas que ele tem, do próprio Lyon. Ele trouxe jogadores para jogar no Botafogo, para depois jogar no Lyon, que esse é o modelo que ele faz. O próprio Luiz Henrique ele trouxe para jogar, passar 5 meses no Botafogo e jogar na Europa novamente. Essa é a forma como ele consegue lucrar. A desvantagem disso: o clube perde o poder total de decisão no futebol. Tudo fica na mão do investidor. Então, por exemplo, qualquer coisa relacionada ao futebol, quem vai mandar é o John Textor. Então, meio que o clube perde o poder, né, de controle. Agora a gente também tem um modelo híbrido, que é o controle parcial. Como que funciona esse modelo? O clube vende uma parte das SAF, às vezes até 90%, mas mantém mecanismos de proteção ou participação na gestão, criando uma divisão de decisões com o investidor. Nesse caso, o clube, ao mesmo tempo que vai vender 90%, ele ainda vai ter uma parte do controle, né, da SAF. E é muito importante, né, o clube ter um controle da SAF, porque às vezes um time que nem o Vasco, por exemplo, que vendeu 90% e perde o controle total das decisões, e muitas vezes acabou prejudicando, né? O Vasco a gente viu aí praticamente 15 anos sem ganhar títulos, vendo todos os times cariocas ganhando títulos, Botafogo, Fluminense, Flamengo, e até agora não conseguem ganhar títulos. O time do Vasco é horrível, a estrutura do Vasco é péssima, tanto falando financeiramente, tanto falando estruturalmente, na parte total do Vasco, nada é bom. O que o clube mantém? Participação em conselhos, direito de vetos em temas sensíveis, influências nas decisões estratégicas. Então, vai ter alguma parte do controle, vai ter algum poder com esse modelo. Então, já vai ter já é diferente, né, do modelo de SAF, que tem o controle total de um único investidor. Mas ainda assim, é somente o investidor. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do Bahia, que vendeu 90% para o Grupo City, mas o clube ainda tem participação na governança. O América Mineiro, que caiu para a Série B ano passado, criou a SAF, está vendendo parte, mantendo a influência na gestão, tipo, sempre controlando. O Coritiba, SAF com modelo de transição e cláusulas específicas. Então, como se fosse uma empresa mesmo.
A vantagem? A vantagem é o aporte financeiro, né? E com algum controle mantido. Então eles vão receber o investimento, mas ainda assim vai ter um controle, diferente do primeiro modelo de SAF que eu falei aqui. E qual que é a desvantagem desse modelo? Pode haver conflito entre o clube e o investidor, se os objetivos forem diferentes. Então, caso o objetivo, por exemplo, do Bahia for conquistar uma Libertadores e do investidor, sei lá, for ganhar uma Copa do Brasil, alguma coisa assim, isso pode meio que rolar um conflito, mas normalmente é bem raro de acontecer. Agora, vamos falar um pouquinho do modelo 3, né, que é com o controle do clube. Como que funciona esse modelo? O clube não vende o controle da SAF, em vez disso, usa a SAF como uma empresa para captar recursos, empréstimos, cotas, minorias, mas manter o comando total do futebol. Esse era o modelo que o Fluminense queria. O modelo que o Fluminense queria, que no caso, o que ele ia fazer? Ele estava falando assim no mercado, falando para o BTG, eu quero vender a SAF, mas eu quero manter o controle total. Então, mas o que ele estava falando para o BTG assim, falando nesse, como posso dizer, nesse tom? Eles estavam querendo dizer que abre mão de vender o clube, mas não abre mão do controle. Então, o clube ia abrir um negócio para um único investidor, porém o dinheiro ia para as mãos dos dirigentes do futebol, mas o investidor não saberia para que aquele dinheiro seria usado. Alguns exemplos disso é o Atlético Paranaense, criou a SAF, mas manteve 100% da propriedade e gestão. O Fluminense, né, que estava estudando esse modelo, que quer captar recursos sem entregar o controle. E o Fortaleza, né, também avalia uma SAF própria sem venda de operação. Sem venda da operação, no caso. Mas o Fortaleza ainda não conseguiu, o Fluminense ainda também não conseguiu. E o Fluminense já até procura, né, outro modelo. A gente vai falar isso daqui a pouco. A desvantagem disso. O mercado tem pouco interesse nesse modelo, já que o investidor entra com dinheiro, mas não tem controle, que aumenta o risco para ele. Tipo, é como se ele estivesse investindo em algo que ele não sabe para onde o dinheiro vai. E até o vice-presidente falou, né, que se fosse para algum investidor querer dinheiro rápido na mão do Fluminense, era melhor investir em CDB, em ações, alguma coisa assim, porque não é isso que o Fluminense procura. Agora, o modelo de SAF que o Fluminense está procurando e ainda não recebeu propostas formais da SAF, mas já deixou claro como imagina esse futuro. E o modelo Persona é bem diferente do que a maioria dos clubes brasileiros adotou. O que o Fluminense quer com a SAF? Como eu falei, não vender o controle do futebol. O clube quer continuar tomando as decisões esportivas, como contratações, direção técnica, categorias de base, etc. Captar recursos, né? Mas mantendo a gestão. A ideia é usar a SAF como ferramenta para arrecadar dinheiro, sem que isso signifique entregar o comando para um único investidor. Investidores que sejam torcedores. O Fluminense quer formar um grupo de investidores tricolores, pessoas físicas ou jurídicas que já tenham ligação emocional com o clube. Ser um grupo formado por apaixonados pelo Fluminense e não por empresas que visam apenas o retorno financeiro. Então, vou dar alguns exemplos de torcedores que são milionários ou multimilionários do Fluminense. Tem o próprio André Esteves, que é o dono do BTG, que já teve, né, algumas notícias, alguns boatos, né, que ele queria comprar o Fluminense. Seria bom, né, para o Fluminense, porque ainda mais com esse modelo, é um modelo ótimo, porque não vai ser um único comprador, vai ser diversos compradores e também vai ter o lucro, né? Tanto o dinheiro que vai ser investido e mais os dividendos, que vai ser o lucro dos investidores. Então, é como se o torcedor estivesse investindo num clube que ele já conhece, tudo mais, e ainda assim, lá para frente, o clube ia trazer lucros para eles, né? Os dividendos são lucros. Agora, criar a SAF. Como que o Fluminense funcionaria na prática?
Em vez de vender a maior parte da SAF para um único investidor, que passa a mandar no futebol, como o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco fizeram, o Fluminense cria SAF. No caso, abre cotas ou ações dessa SAF para diversos torcedores e investidores. Então, diferente do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, não vai ser um único comprador. O Fluminense quer diversos compradores, entendeu? É como se estivesse investindo no fundo imobiliário. Por exemplo, quando eu vou comprar, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Eu vou comprar um pedaço de tijolo dessa casa. Que é assim que funciona o fundo imobiliário. E esse pedaço vai render para mim. Agora imagina que diversas pessoas comprassem um pedacinho do Fluminense. Esse é o modelo de SAF que o Fluminense procura. Também seria usar o dinheiro, né, arrecadado para investir em estrutura, base, elenco, modernização, mas manter o poder nas decisões da mão do clube. Isso é muito importante. O desafio. O que o mercado pensa sobre isso? O Banco BTG Pactual, que acompanha as negociações de SAF no Brasil, afirmou que o mercado não tem interesse nesse modelo. Motivo? Os investidores não querem colocar dinheiro na mão de dirigentes sem ter o controle sobre o que vai acontecer. Ou seja, investidores tradicionais querem comandos no clube, por exemplo, querem controle no clube. Não apenas participar como sócios como minotários. Resumindo, o Fluminense quer virar SAF com responsabilidade. Buscar investidores tricolores e não vender o clube. Deseja a captação de recursos com gestão 100% mantida pelo clube. No caso, quer vender o clube, mas quer continuar tendo controle. Mas ainda enfrenta desafios, né, para encontrar interessados dentro desse modelo mais afetivo e descentralizado. É um modelo que, pensando pelo lado do Fluminense, é um modelo muito bom, que ainda assim vai ter o controle, porém também, né, tem a notícia, né, que o Mário Bittencourt quer ser o CEO da SAF. O Mário Bittencourt, ele é um cara muito inteligente, ele é um presidente que já trouxe títulos para o clube, mas a gestão de 2024 dele foi péssima. O Fluminense estava perdido em todos os âmbitos, no âmbito financeiro, no âmbito da estrutura do time, como vendas de jogadores de base, o elenco trouxe jogadores totalmente ultrapassados, alguns já com uma certa idade. Então, é meio preocupante falar sobre isso, né? É preocupante, mas é um negócio que precisa ser discutido muito bem pela torcida e pela diretoria do Fluminense. Mas agora vamos falar, né, um pouquinho do nosso pré-jogo, que é o jogo de amanhã. O Fluminense vai ter destaques importantes contra o Corinthians. O Fluminense volta em campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, dia 16/4, às 7h30 da noite, para enfrentar o Corinthians no Neoquímica Arena, em São Paulo, pela quarta rodada da competição. O Corinthians, né, como a gente sabe, terá alguns retornos, como dos zagueiros, né, Gustavo Henrique, e do lateral esquerdo Fabrício Angeleri, diante do Fluminense. Nesta quarta-feira, a dupla vai estar recuperada de lesões e fica à disposição o técnico, eu acredito que seja o Ramon Dias. A formação tática esboçada pelo treinador é parecida com a que enfrentou contra o Palmeiras, que ganhou de 2-0, jogando em casa, né? Na primeira final do Campeonato Paulista. Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense é Matheus Donatelli, que é aquele goleiro. É um goleiro que a torcida não gosta muito, porque acredito que tinha frangado aí em algum jogo, não me lembro qual, até porque eu não sou corintiano. Mateuzinho, Félix Torres e Gustavo Henrique. E Fabrício Angeleri. Agora no meio de campo, Ranielli, André Carvalho e Breno Bidon. Ou José Martínez. Agora no ataque do Corinthians, eles terão Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. A equipe, agora vamos falar um pouquinho do Fluminense, né? A equipe comandada por Renato Gaúcho vai ter alguns desfalques importantes. Além de Thiago Silva e Gabriel Fontes, o meia Paulo Henrique Ganso também está fora da partida.
A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande esta terça-feira, no caso hoje. Bom, a provável escalação do Fluminense para o confronto diante do Timão deve contar com Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio ou Thiago Santos, Freitas e René. No meio de campo, Bernal, Martinelli e Lima. E no ataque teremos Arias, Canóbio ou Keno e Germancano. Bom, esse time do Fluminense com o Renato Gaúcho vem me surpreendendo muito com a forma de jogo que estão jogando. É uma forma de jogo com o time mais atacando, o time fica mais aberto na parte defensiva, porém, como o Fluminense se encaixou perfeitamente como uma luva com o Renato Gaúcho, o time simplesmente tá uma máquina. Tá uma máquina. Tomou gol, né? O único jogo que tomou gol foi contra o Bragantino. Eu não lembro se foi no Maracanã ou se foi na casa deles. Que o jogo foi 2-1. Que até o Martinelli, né, fez gol. Quando ele estava sendo muito criticado. Bom, é uma escalação que o Mano Menezes... Mano Menezes não. Deus me livre, Mano Menezes. O Renato Augusto. Renato Gaúcho. Ainda não utilizou com o Canóbio nessa escalação, porém está fazendo um ótimo trabalho com o Fluminense e eu acredito, mesmo o Corinthians jogando em casa, que o Fluminense vai levar uma vitória para casa, porque a forma de jogo está me surpreendendo muito. O Corinthians, como a gente sabe, não é um adversário fraco, porém o Fluminense aí está com uma sequência de 3 vitórias seguidas e está embalado. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. E eu vou ficando por aqui, torcida tricolor. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, no TikTok. Lá a gente traz diversos conteúdos também, a gente interage com vocês por lá. Então é muito importante sempre ter essa interação. Quando a gente vai aos jogos também, a gente interage com vocês, faz entrevistas e é sempre muito legal essa interação. Então, é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. E valeu, até o próximo vídeo.